Oi, gente. A Petrobras anunciou aumento do preço da gasolina e do diesel significativo e o Bolsonaro respondeu dizendo que ela traiu o povo brasileiro e que a culpa, claro, é da Petrobras e não dele, né? Que indica a maior parte da diretoria da Petrobras. Não é do governo federal que tem o poder de modificar a política de preços. Não, não, não. A responsabilidade seria da Petrobras. Eu vou trazer para vocês o detalhe do aumento, né? O aumento da gasolina é 5,2%, do diesel 14,2% no diesel que começa a valer agora, né? E o gás de cozinha deve estar logo na sequência, vai aumentar também. Bem, o Bolsonaro disse o seguinte, deixa eu pegar aqui o que ele falou. É uma traição para com o povo brasileiro. O presidente da Petrobras, o diretor e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela lucra 6 vezes mais do que a média das petrolíferas de todo mundo. Como assim ninguém consegue entender, Bolsonaro? Não é tão difícil, não. Eu vou te explicar para as pessoas que não conseguem entender. Em 2016, durante o governo Temer, foi modificada a política de preços da Petrobras para paridade internacional. Com isso, os preços, eles são como de um produto importado no exterior, o que significa que incidem sobre o preço todas as taxas de produto importado. Além disso, ele é regulado pelo preço internacional, que significa que quando o preço sobe no exterior, isso impacta o Brasil. E como ele é internacionalmente regulado no dólar, e o real pode, muitas vezes, se desvaloriza diante do dólar, a valorização do dólar também eleva o preço, né? E também tem o fator de que esse lucro todo, essa distribuição toda de lucro, acontece por pressão dos acionistas minoritários da Petrobras, que são pessoas que querem que a empresa lucre o máximo possível, porque eles querem a parte deles em dividendos. E no Brasil tem aquela peculiaridade deliciosa para os especuladores financeiros. Aquela peculiaridade que os especuladores financeiros ficam deliciados, ficam maravilhados. Que dividendos empresariais não são taxados aqui no Brasil e na Estônia, né? Dos países industrializados do mundo, que têm ações significativas, né? Então, não é assim tão difícil de entender por que uma empresa pode estar lucrando tanto e está toda hora fazendo reajustes para agradar os seus acionistas, né? Agradar aqueles que ganham muito dinheiro com preços elevados. A Petrobras usou como justificativa o risco de desabastecimento. Vocês vão ver isso nas reportagens que eu estou citando aqui, né? Elas falam aqui em risco de desabastecimento interno, aqui ó, desabastecimento interno, risco de escassez e tal. Esse risco existe em parte porque o Brasil não fez um estoque regulador, por exemplo, durante a pandemia. Imagine se durante a pandemia nós tivéssemos uma outra política de preços e nós tivéssemos feito um estoque regulador com mantendo a produção e quem sabe até melhorando, investindo em mais refino, melhorando a produção brasileira e aí tivéssemos um estoque para impedir que o preço explodisse. Mas isso não foi feito. Assim como o governo federal não fez o quê? Não modificou a política de preços, porque para modificar a política de preços teria que enfrentar os interesses desses acionistas. Se Lula ou Ciro, né, que são as pessoas que estão dizendo que vão modificar o preço, e hoje Lula lidera a todas as pesquisas e é o favorito nesse momento à eleição. Se modificar o preço, a política de preços da Petrobras, não modificar o preço numa canetada, inclusive, vou trazer aqui para vocês, a diretoria deu chega para lá no Bolsonaro dizendo que quem define o preço dos combustíveis é apenas a direção da empresa. Né? É uma coisa curiosa, assim, a empresa pode definir o preço dos combustíveis, mas a política de preços pode ser definida pelo executivo. Se quiser, claro, enfrentar os interesses dos acionistas. Se fizesse isso, o preço das ações iria despencar, iria cair muito. E seria uma excelente oportunidade para o governo federal, com o preço das ações lá embaixo, começar a comprar ações e recuperar o controle amplo da empresa estatal, que deveria se tornar uma empresa apoiada pelo governo federal, mas atuando como empresa pública, visando uma transição energética
Ou seja, para a gente caminhar na direção de energias limpas, não de energias fósseis. Nós temos que ter estratégias e desenvolver tecnologias para não precisar de gás de cozinha, não precisar de diesel, não precisar de gasolina. A gente trabalhar com carros elétricos, a gente ter o transportes por outras coisas que não só caminhões. Né? O ideal seria trens de alta tecnologia, né? No Brasil, a gente reorganizar a qualidade dos trens seria uma coisa muito boa no caso brasileiro, especialmente pelo tamanho do país e pela complexidade de abastecimento. Seria muito bom que a gente investisse nesse tipo de tecnologia moderna de trens, não os trens do passado, os trens que existem na Alemanha, no Japão e tal. E até maglevs, para quem não sabe o que é um maglev, dá uma pesquisada, vocês vão ver. E nós trabalhamos com uma outra tecnologia para, em vez do gás de cozinha, para poder fazer a comida das pessoas, né? Para a gente não estar pagando, como outro dia eu paguei aqui, R$ 125 no gás de cozinha, né? Eu não sei nem quanto é que vai ficar o preço agora com esse reajuste. Olha, isso é muito importante ser modificado, mas o Bolsonaro não vai fazer porque ele não vai enfrentar os interesses dos acionistas minoritários e do capital financeiro. A reportagem lembra aqui que os reajustes nos preços dos combustíveis são definidos pelo Conselho e pela direção da Petrobras, mas o governo federal indica a maioria dos conselheiros da companhia. Hoje o conselho é formado por 11 membros. Desses, 6 foram indicados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro está sugerindo, eu vou pegar aqui, uma formação de uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, né, para investigar o presidente da Petrolífica, bem como diretores executivos e conselheiros. Olha só, o Bolsonaro indica o pessoal, e aí depois ele está dizendo, indiquei, mas acho que indiquei um monte de gente corrupta. Tem que investigar esse povo. Mas a culpa não seria também de quem indicou? Curioso isso, né? Mas é claro que essas indicações não é o peso maior. O peso maior é na forma que os preços são construídos. A partir do momento que os preços dos produtos derivados do petróleo são construídos a partir de um cálculo que trata esses produtos como se eles fossem produtos importados, isso arrebenta com o preço. Isso regula a partir do preço internacional e a alta do dólar também tem impacto sobre o valor do produto, para não falar das diversas taxas alfandegárias que incidem no produto. Esse é um equívoco gigantesco, né? E aí o Bolsonaro vai espernear, vai latir, vai ficar aí gritando para parecer que está defendendo o povo brasileiro, quando na verdade quem é o traidor do povo brasileiro, quem traiu o povo brasileiro em benefício dos interesses das grandes corporações empresariais, no benefício dos especuladores financeiros, é o governo Bolsonaro. Quem está vendendo a Eletrobras é o governo Bolsonaro. Quem indicou um ministro que defendeu ampla privatização das riquezas nacionais, recebendo valores michurucas, foi o Bolsonaro, que foi a indicação do Paulo Guedes, né? Então, é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Mais detalhes vocês encontram nas reportagens no comentário fixado. Se vocês gostam do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.